Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje vai ser sobre o conceito da palavra república, como surgiu depois do século XVIII, não é? Na esteira dos movimentos revolucionários, e da construção. A república como uma batalha de símbolos e de alegorias para formar o imaginário social, não é? Para construir uma cultura de massa. Hoje em dia, quando nós falamos em república, as pessoas acham que quando essa palavra foi lançada no século XVIII, que ela já designava um modelo de governo. Isso é um ledo, um cabal e um fatal engano, né? Curiosamente, no caso específico brasileiro, não se ensina, de fato, nos bancos escolares, e repito, e friso, aliás, nem nas universidades, sobretudo as universidades de história, que deveriam estar verdadeiramente compromissadas com o entendimento dos acontecimentos históricos, não se ensina efetivamente o que é a república, enquanto conceito, né? Ora, então essa palavra que surge no século XVIII e torna-se um modelo de governo a partir do século XIX e XX, a trajetória dessa senhora é uma trajetória de decrepitude, de crime e de bandalhas desde o início, né? Ora, para tanto, no nosso programa de hoje, nós vamos voltar a uma outra obra do historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, chamado A Formação das Almas. Os estudos do imaginário, sobretudo dentro do imaginário da cultura simbólica aplicada ao campo político, ao campo histórico dentro do Brasil, são praticamente inexistentes. A gente pode tirar uma outra recolha do folclore, mas uma breve recolha do folclore, né? Não o folclore completamente entronizado ou estudado dentro da ideia de uma cultura simbólica, né? Então existe uma grande lacuna, não só documental, bem como uma lacuna acadêmica, interpretativa no Brasil, que são frentes que precisam realmente ser trabalhadas. E é sintomático o descaso e o desinteresse da elite intelectual brasileira, digamos assim, não é? Dos grandes intelectuais, dos grandes acadêmicos em relação a essa temática, ou a essas temáticas, não é? Bem, primeiro ponto, a implantação da República, ao contrário do que dizem inclusivamente os militares, e as publicações da Bibliex, da Biblioteca do Exército, por exemplo, a República não teve participação popular na sua aclamação de modo nenhum. Nenhum. Isso é a primeira mentira que contam os bancos escolares. E não só não teve nenhuma participação, bem como o povo, nos anos, em décadas que se seguiram, da República implantada no Brasil, com o golpe de Estado, o povo não só não podia entrar nas discussões do que era isso, bem como ficou alijado da participação. Ora, então, a primeira questão que nós temos que ter em vista é o seguinte: havia o Império, desculpe, a coroa portuguesa. O Brasil fazia parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Como é que se deu a passagem para
o Império. O Império foi um golpe de Estado. Um golpe de Estado dado pela maçonaria internacional. A maçonaria brasileira estava conectada a organismos internacionais. Tá? E essas maçonarias, tanto do Brasil quanto de Portugal, tinham atuações distintas, hein? A maçonaria portuguesa tinha outros objetivos para a coroa portuguesa naquele momento. E divergia, portanto, esses objetivos diametralmente dos objetivos que foram colocados aqui para o Brasil. Ora, então a Europa inteira estava tomada por um cenário de revolução. Era impossível os governos não sucumbirem àquela revolução. Você veja, a Inglaterra, que é exatamente o país, como a França, né, os países exportadores dos movimentos da maçonaria, a gente pensa, de onde saiu a exportação? Saiu da Inglaterra e saiu da França, e saiu também da Itália, no que diz respeito à carbonária, que é a alta venda, ou a venda suprema. Não é? Bem, acontece que na Inglaterra, a coroa inglesa acolheu o movimento revolucionário, não lutou contra ele, adaptou-se àquilo ali e manteve a coroa. Esta era exatamente a intenção do rei de Portugal. Quer dizer, Dom João VI e Dona Maria I sabiam exatamente que era impossível lutar contra aquilo ali, não é? E, portanto, que teriam que fazer concessões e ajustes dentro do regime monárquico, não para a maçonaria, mas para as políticas que eles estavam defendendo. Não é? Algumas políticas, tais como colocar uma constituição. Então passaria a ser uma monarquia constitucional. Mas nem isso foi conseguido. Né? E, sobretudo, o grande elemento desestabilizador da coroa, portanto, da monarquia portuguesa, que era a maior monarquia cristã do mundo, veio do Brasil. Não veio de Portugal, tá? Veio do Brasil. Embora o que aconteceu em Portugal foi muito grave também. Bem, mas o movimento de desestabilização ele parte do Brasil e de ruptura. Ora, então, rompido com a monarquia, o que se instaura no Brasil? O Império. Este Império que é instaurado no Brasil, a maior parte dos historiadores dizem que o Império seguiu um programa da coroa portuguesa. Mentira, não seguiu não. O Império que se instaura no Brasil é um império maçônico, de estrutura maçônica. O que eles não conseguiram destruir? O Brasil, durante 322 anos, pertenceu à coroa portuguesa, fazia parte do Reino de Portugal. Né? Portanto, haviam estruturas e, sobretudo, instituições que eram do período da coroa. Isso eles não conseguiram acabar com uma canetada, evidentemente. Agora, a construção do Império, enquanto modelo, é completamente novo. Tá? E já traz o DNA da República. Então, quando nós vamos ler realmente os livros de história com alguma seriedade e profundidade, verifica-se que houve uma discussão muito ampla naquela altura se, ao criar o Império, eles manteriam a família de Bragança à frente da coroa, né, da nova monarquia. E acabou-se por optar que sim, por uma questão estratégica, não porque eles gostassem de Dom Pedro, não, por uma questão estratégica, para não parecer que estava havendo de fato um golpe. Só por isso. Né? Dom Pedro I foi depois defenestrado, foi mandado de volta para Portugal, e há uma razão para essa ida.
havia um projeto de Dom Pedro de tomar Portugal revolucionariamente, né, anexar Portugal ao Brasil e criar, junto com a Espanha, ele anexaria a Espanha também, veja o alcance do projeto, e transformaria, portanto, criaria um reino peninsular atlântico, né? É uma loucura. Ele foi financiado grandemente, estimulado por um banqueiro judeu chamado Mendizábal, né? Esse homem, Dom Pedro I, era um homem completamente despassarado da cabeça. Revolucionário, um indivíduo que é um pária dentro da história portuguesa, né? Não há a menor explicação lógica para a tramóia que Dom Pedro entrou, teceu e ajudou a concretizar, né? E o homem só não fez mais desgraceiras e bandalhas pelo mundo afora porque morreu muito cedo, né? Era um devasso célebre e, evidentemente, acabou morrendo muito cedo. Mas, morto ou vivo, o rastro de destruição que ele deixou, deixou. Ora, bem, então quando o Império surge, ele já surge com uma construção, só de pensar que a ideia de poder moderador, né, foi trazido do modelo revolucionário francês, nós aqui já temos uma ideia de que, clara, de que aquela monarquia que se instaura no Brasil é uma monarquia realmente sui generis, né? Ela é uma monarquia diferente de tudo que existia, é uma monarquia fake. Eu tenho falado muito sobre isso. Na verdade, ela é o germe da República, que vem a se concretizar no final do século XIX. A questão aqui é o seguinte: então, uma vez que você dá um golpe de Estado, quais são as forças, né? Qual foi o arranjo, digamos, de elite? O arranjo político, evidentemente, e o arranjo de força militar para promover esse golpe. É preciso entender isso. O Brasil, naquela altura, não tinha força armada como nós entendemos hoje. Então, como é que se deu o golpe? Primeiro que eles só conseguiram dar o golpe com a ausência de Dom João VI. Eles não teriam feito, assim como em Portugal, que eles esperaram o rei estava no Brasil, a corte foi transferida para o Brasil, e em Portugal deu golpe com o rei aqui, e no Brasil a mesma coisa. Dom João VI já não estava mais aqui. Bem, então esses arranjos foram arranjos que iam da maçonaria, de parte da força militar, do exército, todas as vertentes, e uma parte da elite local, né, conectada com a elite internacional, com banqueiros internacionais. Já havia a questão de bancos envolvidos nesta bandalha, né? Ora, uma das coisas mais sintomáticas, assim que declara a independência do Brasil, é exatamente o empréstimo que é feito. José Bonifácio é o mentor e o autor deste empréstimo. José Bonifácio vai a Londres e faz o empréstimo junto ao banco, a chamada City de Londres, né, hoje, que é o empréstimo com os Rothschild. Na cifra, se não me falha a memória, de 3 milhões de libras esterlinas. Isso era um absurdo naquela época. O homem vai e endivida o Brasil. E, ao longo do Império, por diversas vezes eles vão reeditando essa dívida, contraindo mais empréstimos. E isso tem implicação, eu já fiz um programa da República, quando eu falei sobre a indústria da construção pesada na época do Império, né? Isso que nós estamos vendo hoje na Lava Jato, isso é a decorrência de um grande processo, evidentemente com inúmeros desdobramentos, que surgiu com esses empréstimos bancários dos Rothschild,
porque isso interferiu, entre outras coisas, na forma como a coroa ou como o império administrava as obras públicas, né? Administrava o sistema educacional, administrava a tecnologia dentro do Brasil. Tudo isso está ligado com esse momento. E essas coisas todas simplesmente não são ensinadas, não é? Então é preciso entender quais eram as forças, com base na força de qual arranjo, de quais elites, foi possível consolidar a independência do Brasil, né? Isso é um ponto, então, que nós temos que perspectivar. Um segundo ponto. O Império teve que ser legitimado. O golpe de Estado foi uma coisa tão impressionante que ele teve que ser legitimado de tal forma que fosse justificado, não é? Se não, pelo menos perante a população. Que população, se naquela altura, não é, o povo não mandava em nada? Então até o que eles chamam de povo, que consta nos registros, nos anais, houve participação popular. Povo naquela altura era quem podia votar, e eram os homens bons, mulher não votava, escravo não votava. Além de tudo isso, portanto, era uma parcela muito pequena, muito diminuta. Além de tudo isso, a categoria povo era usada somente para quem estava anexado ao movimento revolucionário. Então é preciso ter muito cuidado quando se vai ler os textos, né? Os jornais, as fontes da época. Porque a palavra, hoje, como nós entendemos, ela não tinha aquele significado naquela altura. Então não havia, teve que ser construído várias tentativas de legitimação do novo regime, tanto do Império quanto da República, né, perante os setores que se mobilizaram para desferir o golpe, né. Ora, o mesmo pensamento vai valer para a República. Deixa eu sair um pouco do Império, deixa eu ir para a República. Quando a República se implanta, então vamos entender isso, deixa eu finalizar. O Império foi um passo básico, né, para implantar a República. Aguentaram aquilo ali durante um tempo. Dom Pedro I, as pessoas têm uma ideia completamente equivocada de Dom Pedro II. Aliás, Dom Pedro II, o império que deu certo com Dom Pedro II, deu-se muito mais pelas, digamos, virtudes inerentes do monarca, né? Era um homem culto, era um homem probo, era um homem ético, né? Digamos, antenado com as questões do seu tempo. Então, o Império, o Segundo Império, quando dá certo, aquilo que no Segundo Império dá certo, não dá certo em razão do modelo de governo. O modelo de governo era péssimo. Tá? Dá certo porque o imperador era o poder moderador. Então ele fazia o que ele queria mesmo. Tá? Bem, agora, quando nós vamos estudar o modelo do império, ele é altamente catastrófico. Ora, quando há o segundo golpe, que é o golpe da implantação da República, praticamente pelas mesmas forças que existiam, a República, quando ela é implantada, aí você tem, aqui sim, surge dentro do conceito da política, que já tinha emanado do século XVIII, com a Revolução Francesa, com a Revolução Americana, a ideia de ideologia. Todo mundo acha, atualmente no Brasil, por uma ignorância absoluta, que quando você fala em política, você fala naturalmente em ideologia. Não, política é uma coisa, ideologia política é outra. Ideologia é um processo de construção racional, de justificação da organização do poder, né, com critérios ideológicos. Portanto,
É um processo de fabricação do poder onde você vai forjar dados, manipular pessoas. A ideologia que surgiu no século XVIII é um negócio tão perigoso que ela tornou-se, com o passar do tempo, um instrumento clássico de legitimação de regime político no mundo moderno, no mundo atual. Né? Então, você justifica racionalmente a organização do poder. Ora, naquela altura, não só no Brasil, bem como no mundo, haviam 3 correntes. Então você fala assim, vai acabar a um golpe de Estado que vai acabar o Império. Vai se implantar a República. Bem, a pergunta que se faz é o seguinte, qual é a justificativa que nós vamos dar para isso? Vou dar um golpe de Estado, eu tenho que justificar. Veja, por exemplo, que Jair Bolsonaro, um farsante, maligno, do Partido Militar Brasileiro Maçônico, justificou a sua candidatura e o seu governo, né, o seu combate, dizendo que vai combater o Foro de São Paulo, os comunistas, e na verdade não está fazendo nada disso. Absolutamente nada. Todas as vezes na história do Brasil, sobretudo na história da República, né, porque no Império não tinha isso, o termo comunista não existia ainda. Todas as vezes que no discurso da República usou-se a ideologia, né, que justificou-se racionalmente que para legitimar um golpe você estava fazendo aquilo porque os comunistas iam tomar o poder, na verdade isso é um argumento de retórica barata. O Brasil é um país socialista desde 1822. Então, quando eles dizem que vão combater comunistas no poder, é quando eles estão precisando de aprofundar o socialismo. Então, eles pegam um bode expiatório, acusam o bode expiatório, aí você fala, não, então, ótimo, que os caras vão fazer o oposto do que o bode ia fazer. Não, ele vai fazer pior. Ele simplesmente malha o Judas para distrair a atenção. Só isso. Bem, então, a República, é isso que eu quero, essa mensagem que eu quero passar para vocês. A República, não só no Brasil, mas quando ela surge no mundo inteiro, ela não é um regime racional de organização de poder. Então eles tiveram que criar uma justificativa. Não sei se vocês estão entendendo, vou tentar recolocar aqui. Há monarquias consolidadas. Toda monarquia tem uma organização do poder. Portanto, tem um Estado aqui. Aí você derruba a monarquia. Fala assim, mas eu vou colocar o que no lugar? Eles não sabiam. Eles não sabiam. Por que usaram a palavra república? Porque a palavra república já era conhecida desde a Grécia. No Brasil também. O Brasil tinha as chamadas câmaras republicanas. Então, como a palavra já era conhecida, já tinha um lastro, aqui entra o léxico, a manipulação linguística que os movimentos revolucionários vão fazer. Mas entenda o seguinte, eles não sabiam como organizar o Estado, porque eles deram um golpe de Estado, derrubaram o Estado, vou colocar o que no lugar? Ninguém sabia. Então, naquela altura, tinham 3 correntes que disputavam a definição da natureza da República. Você tinha o liberalismo americano, o jacobinismo francês e o positivismo. Né? Bom, essas 3 correntes ideológicas, não é política, nós já estamos na ideologia. Essas 3 correntes ideológicas que foram trazidas para dentro da política vão, digamos, penetrar por todas as repúblicas do mundo inteiro. A gente vê essas disputas muito claras até no Brasil, até 1940. Depois elas se misturam, fazem uma cruza de DNA ali e criam um hibridismo absolutamente monstruoso.
Então, as justificativas ideológicas para a implantação das repúblicas no mundo inteiro supunham modelos de república. Eles não tinham nada. Sabe o que é nada consolidado? Nada. Eles supunham, portanto, a república, quando ela instaura, sobretudo no Brasil, ela é um modelo experimental de organização da sociedade. Eu vou frisar isso. É um modelo experimental de organização da sociedade. Não era um modelo de organização do Estado, de organização do poder. As repúblicas são fundamentalmente modelos de organização, controle e manipulação da sociedade, que trazia embutido aspecto utópico, aspecto visionário, né? Bem, dentre esses três modelos, o jacobinismo, o liberalismo, né, e o positivismo, discutindo dentro deles o que existe. Existe um campo muito grande de falar assim, bom, como é que nós vamos então implementar esse negócio? Vai se criar a democracia direta, que é o governo que vai ser feito por intermédio da participação direta dos cidadãos. De certa forma, é um modelo grego, né, bastante mambembe. No liberalismo, a utopia era outra. Porque se você tem uma monarquia, onde na monarquia o povo participava do poder, não. No mundo inteiro, não. Mas não era o caso da coroa portuguesa. Né? Então, a monarquia no mundo inteiro, a república no mundo inteiro, ela fala que vai dar voz ao povo. Não dá voz ao povo coisíssima nenhuma. O que eles chamam de povo é aquela gente que faz parte das sociedades secretas e revolucionárias. Então eles vêm com esse discurso de que o povo vai poder participar do governo, vão trazer eleições, etc. Tal. Portanto, haverá uma participação direta. Isso é uma linha, era a linha do jacobinismo, que estava sendo discutida. No caso do liberalismo, a utopia era outra. Quer dizer, a sociedade seria composta por indivíduos autônomos, né, cujos interesses eram, digamos, governados, né, pela mão invisível do mercado, dos bancos. Então a proposta do liberalismo é um capitalismo absolutamente selvagem. Né? Perceba que a grande questão do liberalismo aqui não é o Estado. O capitalismo manda inclusive no Estado. Portanto, cabia ao governo, na versão do liberalismo, interferir o mínimo possível na vida dos cidadãos. Essa é a proposta hoje do descarado do Paulo Guedes. Né? Onde você está acabando com tudo que é coisa de Estado, privatizou, deu de graça todas as estatais, energéticas, né, e fundamentais do Brasil. Privatizou petróleo, vai privatizar água, as hidroelétricas já estão todas, a maior parte, 22 estão na mão da China. Então aquilo que estava sendo desenhado no governo Lula, Dilma, começou com Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, está continuando agora, e agora aprofundou. Agora eles chegaram onde queriam, vão entregar tudo. Para quem? Vai privatizar o Banco Central, vai privatizar o Banco do Brasil, vai privatizar a Caixa Econômica Federal. Não vai sobrar nada do Brasil. O governo desse presidente fabricado por uma junta militar maçônica é o governo mais criminoso que já existiu em toda a história da República. Não houve nenhum governo na história da República que fez
o que essa claque bandida está fazendo agora. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Não é? Bem, o positivismo tinha um outro tipo de utopia, né? O positivismo apostava numa ideia de que o mundo futuro é que era um mundo perfeito, portanto havia uma ideia de sociedade sempre em progresso, o homem sempre evoluindo, é o chamado darwinismo social, tá? Onde essa república ela só faria sentido no seio de uma humanidade mistificada. E para tanto você precisaria de ter um líder condutor das almas. Então, percebe? O jacobinismo era uma linha, o liberalismo é outra linha, o positivismo é outra linha. São linhas completamente distintas. No Brasil, os loucos que montaram a República Brasileira, esses ignorantes desses militares que deram o golpe naquela altura, com as oligarquias bandidas, mafiosas, eles misturaram essas três versões. Tá? Então, eles vão criar uma ideologia republicana misturada. Cada parte dessas elites oligárquicas brasileiras vão defender uma perspectiva diferente, né? E essas discussões serão muito sérias. O que é preciso entender é o seguinte: no Brasil, ao contrário do que teve nos Estados Unidos, quando os Founding Fathers foram criar a República Americana, eles discutiram muito, não foi pouco, não, foi muito, essas linhas ideológicas, quer dizer, o jacobinismo, o liberalismo e o positivismo. Tá? Tinha maçons ali dentro? Tinha, era impossível não ter, dado que o movimento era revolucionário, mas tinham cristãos também, né? Tinha protestante. Ora, e o importante é o seguinte: houve uma discussão teórica conceitual. Então, os Estados Unidos adquiriram uma solidez enquanto Estado, porque houve, de fato, a elite simplesmente não meteu o pé na porta e derrubou tudo. Eles construíram uma nação a partir do zero. Agora, veja que essa construção está carregada de símbolos e de alegorias. Você não tem um presidente americano que não é endeusado como se fosse Deus. Um grande mito. Por quê? Porque isso faz parte, digamos, do pensamento positivista. Você tem que criar uma sociedade mistificada. Então, o americano é uma sociedade absolutamente mistificada. Por quê? Porque faz parte do imaginário da República, né, da ideologia republicana, atingiu o imaginário popular. Você fala assim, mas as monarquias não faziam isso? Não. Nunca fizeram. Essa manipulação de imaginário social nunca fizeram. É preciso ter muito cuidado com as coisas, né? Ora, então o envolvimento popular na vida política deu-se, por exemplo, por que instauraram as eleições? No Brasil se vota desde o século XVI, hein? Desde 1500. Não se fala disso, né? Então, existe eleição no Brasil desde 1500. A eleição não vem com os civis, não. Ela já existia na monarquia portuguesa, né? No caso das repúblicas, quando eles trazem as eleições, não é porque eles gostavam da população real, verdadeira, do povo verdadeiro, não. É porque eles queriam
como um golpe de Estado, permitir que os seus cupinchas chegassem às direções do poder, ao Estado. Então você tinha que abrir o processo eleitoral. Né? Então a República, as repúblicas, não só no Brasil, bem como no mundo, quando elas são criadas dentro de um pequeno grupo, um petit comité, né, que em maior ou menor escala vão trabalhar, portanto, com essas três linhas ideológicas, o jacobinismo, o liberalismo e o positivismo. No caso americano, reitero, esses assuntos foram tratados com muita seriedade. É só ver, meu Deus do céu, o que é a história do Brasil e o que é a história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde que criou a Constituição americana, eles nunca mais mudaram a Constituição. Ela tem acréscimos? Tem. Não na sua estrutura básica. Né? O Brasil já teve 7 constituições. De 30 em 30 anos, a Constituição brasileira é refeita. Refeita mesmo. Com isso, refaz o modelo de Estado. Isso aqui é uma mixórdia. Não é? Ora, não estou dizendo que os Estados Unidos é um primor de país, hein? De modo algum. Estou dizendo que as elites revolucionárias de lá foram muito mais sérias e responsáveis. A coisa é tão grave que o José Bonifácio, o Carbonário, que a falsa direita brasileira adora citar, José Bonifácio tinha como um dos seus grandes, digamos, protetores dentro da coroa portuguesa, o Abade Correia da Serra. O Abade Correia da Serra era maçom. O Abade Correia da Serra e o Duque de Lafões, ambos maçons, que fundaram a Academia Real de História, um dos fundadores. Na Europa, naquela altura, o Abade Correia da Serra era considerado, na Europa e nos Estados Unidos, o homem mais culto do mundo, para vocês terem uma ideia do que era o sujeito. Bem, o Zé Bonifácio era um protegido do Abade, bem como do Duque de Lafões. O José Bonifácio e as maçonarias, alguns personagens da maçonaria, recorrem à influência e ao poder do Abade para apoiar o movimento revolucionário dentro do Brasil. E vão aos Estados Unidos. Não é? O governo americano rejeita, os maçons americanos rejeitam, e os maçons, sobretudo o Abade, rejeita qualquer tipo de apoio ao que estava sendo feito no Brasil, porque eles não eram pessoas sérias. Isso já nos dá uma perspectiva, não é, real do problema. Que é o que aconteceu, por exemplo, agora com essa falsa direita, quando ela entrou no poder. Qual é o projeto de país que ela tem, de nação? Nenhum, exceto vender. Não tem projeto nenhum aqui, você tem uma venda. Né? E em 10 meses, com os militares ameaçando, o partido militar ameaçando o tempo inteiro, toda a instituição da República, e inclusive a população. Se a população falar qualquer coisa, eles mandam prender, arrebentar. Né? Tem uma milícia digital atuando dentro do Palácio do Planalto. Então, o caso brasileiro é muito grave. É grave. Esse tipo de bandalha, dentro da história republicana americana, nunca teve. O Brasil é o país da impunidade, da pouca vergonha, né, da patifaria política, e não só da patifaria bancária. O Brasil, quando Gustavo Barroso lançou o seu livro grave chamado Brasil, Colônia de Banqueiros, aquele livro é de uma atualidade e de uma profundidade abissal. O Brasil é uma colônia de banqueiros. O grande problema do Brasil político não está no sistema político em si, que é péssimo, hein? Ele está na rede de bancos. É a rede de bancos que manda na política.
não é o inverso. Então veja, o que acontece? Destrói-se frequentemente a rede política e os bancos ficam cada vez mais fortes. Essa equação que tem alguma coisa que tem que ser revista. O Gessé de Souza tem feito trabalhos fenomenais em torno disso. Quem, repito, falou nessa temática foi o Gustavo Barroso, cuja obra foi proibida, sob a alegação mentirosa de que ele era anti-judaico. Nunca foi. Agora, evidentemente, como católico, como cristão que era, e era mesmo, dentro dessa batalha religiosa, o cristão que é cristão não apoia nenhuma religião judaica. E o judeu não apoia nenhum cristão também, não. A recíproca é verdadeira, enquanto religião. Agora, então é preciso separar alhos de bugalhos. Bem, mas voltando aqui, que o nosso programa já está quase chegando ao fim. Eu vou continuar esse programa porque eu quero apresentar uma outra perspectiva, da perspectiva da formação das almas. Então, a República tinha 3, digamos, modelos ideológicos para organizar a sociedade e, por tabela, o Estado. No caso do Brasil, não houve nenhuma discussão, nem na época da formação do Império, como é que nós vamos criar o Império? Não teve uma discussão séria. Nenhuma. Zero. E quando foi feita a República, também não teve nenhuma discussão séria. Zero. Nos Estados Unidos teve. E a França também teve depois. Primeiro teve aquela mortandade horrível, e depois teve uma discussão, que não chegou a ser uma discussão como foi a discussão americana. Porque a discussão americana, de fato, eles estudaram, eles foram até a Grécia, foram trazendo tudo aquilo ali, os prós e os contras. E optaram, então é preciso entender por qual ramo os Founding Fathers americanos optaram. Para entender que aquilo que o Olavo de Carvalho está propondo para o Brasil, por exemplo, dizendo para o Brasil se inspirar nos americanos, esse homem é um farsante, porque não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. O que ele prega é uma mentira, mais que grotesca. Bem, então as repúblicas surgem como um campo de discussão. Ela é uma ideologia e ela é um meio de controle social. Tá? Fundamentalmente, o que é uma república? Ela é um meio de controle social. Depois ela se torna, que como eles derrubaram as monarquias, aquele treco tem que metamorfosear o monstrengo, tem que passar a criar um modelo de Estado. Mas você não tem uma visão, um processo, não tem como entender nenhum processo de nenhuma república, separando uma coisa da outra. As repúblicas nascem como processo de controle social. Não foi a esquerda, o comunismo que criou isso, não. Foram os movimentos revolucionários. E mais, as repúblicas nascem sendo sustentadas por um aparato militar fortíssimo de repressão. Ora, então, essas discussões que vão ficando em petit comité dentro das elites, depois elas têm, uma vez que vamos fazer tal coisa, decidiu, elas têm que ser extravasadas para o público. A questão aqui é, bom, nesse momento, como é que eu vou extravasar esse ideário para o público? Onde o público tem um baixo nível de formação educacional. Aqui o público é o povo mesmo. O povo que não era o povo ligado aos movimentos ideológicos. Então, essa passagem seria feita
mediante o uso de sinais universais, né? Imagens, alegorias, mitos, símbolos, de modo que esses sinais universais, portanto o discurso simbólico, já tinha sido testado, largamente testado, dentro do campo do jacobinismo e do positivismo. O liberalismo não, com menos intensidade, né? Ora, a manipulação simbólica, a manipulação cultural, social, de símbolos e de alegorias, e de mitos, né, de imagens, foi o que inspirou a Revolução Francesa e a americana. Então, quando se fala em república, você fala assim, mas de qual modelo dos dois grandes macromodelos? É o modelo americano e é o modelo francês. Quais eram as ideologias que estavam por trás desses modelos? O jacobinismo, o liberalismo e o positivismo. Então, a gente tem um pentateuco aqui, né? Ora, quando você vai ver, por exemplo, na França, os republicanos tiveram que criar tudo. Eles tiveram que criar uma bandeira, eles tiveram que criar o símbolo da República. A República é uma mulher, chama-se Marianne. Eu já fiz muitos posters sobre ela. Fiz uma sequência de posts chamado Iconografia Revolucionária, né? Onde eu disponibilizei isso tudo no Facebook, e no Medium tem um artigo meu que fala brevemente sobre isso também. Veja bem, a monarquia tem brasão, não é? A monarquia não tem bandeira, ela tem brasão. Você tem quais são os símbolos do poder monárquico? Uma monarquia, por exemplo, não tem hino, né? Uma monarquia não está identificada com a ideia de pátria. Ora, uma vez que você derruba a monarquia, então você não tem como segurar a população, porque você cortou o campo cultural, o imaginário. Portanto, você abortou o psiquismo coletivo. Qualquer psicólogo mais mequetrefe que existe sabe que o imaginário social, né, o homem não vive sem o imaginário. Não é uma mistificação simbólica, ele tem um imaginário. Ele tem um substrato de inconsciência. Arquétipos, digamos assim, né? Você não tem como tirar isso aí. Uma vez que você tira, que você impeça isso de se manifestar, a pessoa entra em surto psicótico. Então, quando eles derrubam as monarquias, não tinha nada para colocar no lugar. Portanto, a república teve que, de fato, se construir. Eles criaram, portanto, representaram a república com o barrete frígio e com a imagem da Marianne, que é uma mulher, né? Eles vão criar bandeiras, eles vão criar hinos, né? Então você tem aqui, numa escala imensa, a República trava uma batalha de símbolos e de alegorias para se autoafirmar, ao mesmo tempo para matar os símbolos e as alegorias da monarquia. Esses símbolos e essas alegorias fazem parte integrante da batalha ideológica, que é transposta para dentro da política. Então a República, antes de tudo, para ela vir à existência, ela precisou travar uma batalha em torno da imagem do novo regime. Que regime? É ela mesma, a República, a Marianne. Né? Para atingir o imaginário popular e para recriar esse imaginário popular dentro dos chamados valores republicanos. Né? Então,
A elaboração de um imaginário foi a parte da legitimação de toda a República. É através do imaginário que você atinge o pensamento, o sentimento e o comportamento do povo. Você não só atinge, bem como você manipula como ele pensa, como ele sente e como ele age. Volto a dizer mais uma vez, o ponto fundamental da ideia de república é que ela não é um modelo de organização do Estado. Isso veio depois. Ela é fundamentalmente um modelo de poder, de organização para exercer controle social. Tá? Como aqueles caras, os revolucionários, derrubaram os poderes constituídos, as instituições da monarquia, eles precisaram de criar um outro Estado. Né? Ora, e para criar eles vão usar o modelo de manipulação do jacobinismo, do liberalismo e do positivismo. Bem, o imaginário não é a via imaginativa. Imaginário social é uma ideologia, é uma utopia, portanto é uma construção, é uma fabricação mentirosa, manipulativa. Mito, a gente vê dentro do imaginário social o uso de mitos para legitimar o imaginário. Não pode confundir as palavras, nem os textos, nem os contextos. Então, o imaginário social, a República surge criando um imaginário social que vai ser expressado por ideologias e por utopias, mas, sobretudo, por símbolos, por alegorias, por rituais e por mitos. Todos eles codificados, que vão ser elementos poderosos de projeção de interesse, de aspiração, de medo coletivo. Quando você fala, por exemplo, para o sujeito que ele tem que consumir um tênis da Nike, porque se ele não consumir um tênis da Nike, ele não se torna aceito na sociedade de basquete, vamos dizer o seguinte, você está trabalhando com o quê? Isso é uma ideologia, é uma utopia liberal, não é? Em que você usa a propaganda, né, como um elemento poderoso de projeção de poder, de ganância, aspiração, e ao mesmo tempo você trabalha com medo coletivo. Se você não tiver isso, você é punido por isso, isso e isso. Né? Então você trabalha com várias coisas. Na medida em que essa propaganda muito bem feita atinge o imaginário, né, ela molda a forma de pensar da pessoa, a forma de sentir, né, e a forma de agir. Então, a manipulação do imaginário é algo particularmente importante em todo processo revolucionário. Por quê? Porque o imaginário vai, digamos, redefinir a identidade coletiva. Veja que isso já era uma proposta de Hegel, hein? Hegel, quando traz a ideia de que não pode existir nada individual, tudo é coletivo. Nós já temos aqui, não por acaso, o fato concreto de que a Revolução Francesa, bem como a Revolução Americana, né, as inúmeras tentativas de manipular os sentimentos coletivos para criar um novo sistema político, para criar uma nova sociedade, para criar uma nova religião, para criar um novo homem. Então você não tem nenhum processo revolucionário que não se apodere da imaginação do povo. Tá? Esse é um ponto fundamental, certo? Então,
um dos aspectos mais importantes em relação ao entendimento do surgimento das repúblicas é que elas, quando surgem, portanto, elas não têm projeto de Estado nenhum. Elas não têm projeto de governo nenhum. Né? E, evidentemente, que o que elas vão ter que fazer é criar uma sequência de utopias e de manipulações para começar a, talvez, ter a possibilidade, o êxito de se institucionalizar. Então, para fechar, a República não representa nada quando ela é lançada. Nada. Ela não tem nenhuma proposta. Ela não é uma teoria que já tinha sofrido ajustes, acertos. Ela tinha tido experimentos revolucionários, todos catastróficos. Né? Ela tinha lançado modelo teórico. Então tinha 3 modelos teóricos ali, ideológicos. Vamos entender que ideologia é sempre uma manipulação, não é real, é uma manipulação simbólica. Seja ela filosófica, religiosa, histórica, antropológica, etc. Você não tem ideologia só dentro da política. Tem ideologia em vários setores. Então, quando as repúblicas surgem, elas são modelos experimentais de processo revolucionário e elas não têm nenhuma autoridade, né, para se institucionalizar. Então, um dos grandes trabalhos que as repúblicas terão é exatamente tornar-se opções válidas, porque elas estão substituindo um governo, que no caso as monarquias, e estão se propondo a construir uma nação. Ora, como é que elas se propõem a fazer isso se elas não são nem um governo e nem têm projeto de nação? Então as repúblicas tiveram, evidentemente, que ir forjando, quando eu digo forja, é no sentido de fabricação mesmo. Elas tiveram que ir forjando uma institucionalização. Aqui é que entra um dos grandes problemas do Brasil. Até hoje, na história do Brasil, nunca houve nenhum êxito em criar instituições sólidas. Então, o que eu teria a dizer? O Brasil, sobre essa perspectiva, diferentemente do modelo americano, que de fato teve êxito em se institucionalizar, portanto, em criar instituições, a história do Brasil é clássica por nunca ter conseguido institucionalizar nada. Então, o Brasil não tem instituições do Estado. O Brasil é esse caos contínuo, vocês sabem por quê? Porque, de certa forma, o Brasil é o modelo de república do início do século XVIII. Do século XVIII. Onde é o modelo original, onde você não tem nenhuma preocupação com o Estado mesmo. Você só tem preocupação em rapinagem, em ladruagem, em quem é que vai mandar e manipular o povo para ficar cada vez mais rico. Torna a dizer, eu não acho os Estados Unidos um modelo de virtude, não. Agora, que eles conseguiram e foram muito mais exitosos, veja que a grande diferença, os Estados Unidos é um país de primeiro mundo, é mesmo. Não é? O Brasil é um país de qual mundo? Do 20º, do submundo do crime, né? Da bandalha, do inferno institucionalizado. Então não há e nunca houve nenhuma preocupação dessas oligarquias mafiosas, bandidas, que dirigem o país, em de fato fazer uma reflexão profunda no sentido de tentar obter êxito para institucionar a República. Tá? Espero que esse programa, essa aula, tenha tornado um pouco mais claro um dos grandes problemas do Brasil.
O Brasil não tem projeto de nação. Nunca teve. E não tem agora, no governo desse mito fabricado, com toda a história da República, por uma junta militar maçônica. Bem, vamos ficando por aqui e até a semana que vem com a nossa próxima aula. Um abraço.